gente! Hoje eu estou começando mais um vlog de leitura aqui pro canal. Hoje é dia 17 de setembro. Vou começar a gravar o vlog para o livro A Vida Invisível de Ed La Rue, da V.A. Schwab. Tô muito animada pra começar essa leitura aqui. E agora então eu vou poder gravar o vlog pra vocês e mostrar pra vocês como é que vai ser a minha experiência de leitura lendo Ed La Rue, né? Porque esse livro foi muito hypado. Inclusive ele era hypado antes dele sair aqui no Brasil pela Galera Record. Então tô muito animada pra começar essa leitura aqui. A capa tá maravilhosa, gente. Ela brilha toda. E também veio este marcador aqui, que é um marcador transparente, né? Então eu estou usando ele pra marcar o livro. Esse livro é bem grande, gente, ele tem 502 páginas, então é um livro considerado grande, né, um calhamacinho. E eu tô muito animada, vamos ver como é que vai ser a minha experiência de leitura lendo Ed La Rue. Oi, gente, voltei pra atualizar o vlog de A Vida Invisível de Ed La Rue, né, que é o livro deste vlog. Eu tô no meio da live aqui, pessoal, mas eu esqueci que eu tinha que atualizar esse livro. Eu já estou na página 180 deste livro e eu tô um pouco obcecada, eu acho. É aquele tipo de livro que você não consegue parar de ler, sabe? Você só vai lendo, lendo, lendo. E quando você percebe, você já leu, sei lá, 30 páginas e não percebeu nada. E você fica tipo, meu Deus do céu, eu quero saber o que vai rolar, o que vai acontecer com a Ed, como é que ela vai, sabe? Será que ela vai sair dessa maldição, etc. Pra quem não sabe, nesse livro aqui a gente vai conhecer a Ed La Rue, né? Que é uma menina ali, que ela nasceu na França no ano de 1600 e pouquinho. E nessa época, né, a gente tinha aquelas coisas sobre casamento, sobre a menina ter que se casar com um cara, porque se ela não se casasse, ela não seria uma moça direita, etc. E até mesmo os pais escolhiam o noivo da filha, né? Então aqui ela é prometida a casamento a um homem, só que ela não quer casar. Ela quer liberdade, ela quer ser uma mulher livre, etc. Só que ela foi prometida em casamento. E aí ela decide chamar os deuses, né? Só que a mulher que vive com ela diz pra ela nunca chamar os deuses da noite, porque provavelmente esses deuses vão pedir coisas pra ela que são muito perigosos, etc. E são deuses que você não deve chamar. Só que ela acaba invocando, assim, esse deus da noite, que aqui é conhecido como a escuridão. Ela chama e ele atende o pedido dela, e o pedido dela é ser uma pessoa imortal, viver pra sempre. E aí eles fazem um pacto, só que nesse pacto ela seria esquecida por todas as pessoas, inclusive as pessoas que ela conhece, ninguém se lembraria dela e ela não conseguiria deixar nenhuma marca no mundo. Então, assim, ninguém ia lembrar dela pro resto da vida dela. E aí a gente tem, então, essa trama aqui da Ed La Rue. E, gente, é um livro que eu tô gostando muito, muito, muito de fazer a leitura. Fiz algumas marcações aqui de coisas que me deixaram reflexivas e etc. Aqui a gente tem uma menção em que a Ed diz o seguinte: consegue enxergar a tristeza através da sua raiva, o resguardo do sofrimento. Então, aqui ela meio que cita essa coisa das pessoas estarem sempre tristes e por isso elas estarem sempre com raiva, sabe? Porque geralmente quando as pessoas estão tristes, elas ficam com raiva de alguma coisa, elas acabam... Eu não sei dizer, mas eu, quando fico triste, eu fico com um pouco de raiva de algumas coisas e parece que as pessoas estão sempre com raivas e sempre tristes e isso me fez ficar refletindo, sabe? Enfim, não sei se faz muito sentido pra vocês, mas pra mim fez. Outra frase, assim, que me deixou bem reflexiva durante essa leitura foi essa daqui: o voo não vale a queda. E essa questão é muito real, né? Porque às vezes a gente diz coisas ou faz coisas, toma certas atitudes ali em que não vale a pena, sabe? Realmente não vale a pena o sofrimento que vai vir depois, as consequências que virão depois. E mesmo assim, a gente acaba falando coisas que a gente não devia, ou fazendo, tomando atitudes que a gente não precisava, sabe? Porque realmente não vale o sofrimento. Então, fiquei com esse questionamento, assim, de quantas vezes a gente já fez coisas que a gente sabia que ia dar ruim, que sabia que ia ter consequências horríveis, e mesmo assim a gente fez, mesmo sabendo que não valeria o preço a ser pago depois, sabe? Cara, isso é muito real mesmo. Só tem uma coisa que tá me incomodando um pouquinho nesse livro aqui, que é a questão da escuridão, né? Depois que a Ed faz o pacto com a escuridão acaba sempre voltando todo ano, ou quase todo ano, pra visitar a Ed, né? Enfim, pra perturbar a garota, no caso. Quando ela vai visitar a Ed, eles têm esse encontro, né?
Só que isso tá ficando um pouco já repetitivo. O livro é grande, ele tem 500 páginas. E isso começa a acontecer na página 168, mais ou menos. Que eu achei que fica um pouco repetitivo todas essas visitas à escuridão, sabe? É legal de acompanhar, tipo, os diálogos e etc. Só que essa questão de estar sempre indo lá e sempre insistindo pra que ela dê a alma dela pra ele, sabe? É uma coisa que tá ficando um pouco repetitiva. E outra coisa que eu não sabia é que quando a Ed faz o pacto com a escuridão não fala pra ela que ela vai ser esquecida pelas pessoas. E eu achei isso, tipo, muito malandragem, sério. Porque, cara, como é que você faz um pacto e você não fala, tipo, as consequências que esse pacto vai ter? Malandro, sabe? Malandro, malandro, mané, mané. Só isso que tá me incomodando, assim, no livro. Mas, de resto, é um livro que eu tô gostando muito, muito de fazer a leitura. E uma última coisa, gente, que eu tenho pra falar sobre esse livro e que me fez refletir muito, muito durante a minha leitura. Numa parte em que ela diz o seguinte: sem dúvida, vai haver outras noites sombrias, outras manhãs miseráveis, e a sua determinação sempre vai esmorecer um pouco à medida que os dias ficam mais longos. O aniversário se aproxima e a esperança traiçoeira sopra sobre ela como uma rajada de ar. Mas a tristeza diminuiu e foi substituída por uma fúria teimosa, e ela decide alimentá-la. Decide proteger e nutrir a chama até que seja preciso muito mais que um simples sopro para extingui-la. Então essa questão aqui me pegou muito, porque muitas vezes a gente pensa em desistir de alguma coisa que a gente quer muito, porque a gente não tem forças mais pra lutar por aquilo, sabe? Parece que a gente tá lutando, lutando, lutando e a gente não sai do lugar, não sai do mesmo lugar, não consegue evoluir, não consegue, sabe? Não consegue aquilo que a gente tanto quer. Só que por mais que a gente não consiga, a gente continua tentando, a gente continua lutando, a gente continua ali pelo fiozinho, assim, o mínimo fio de esperança de que alguma hora dê certo, de que alguma hora a gente consiga, porque, sabe, a gente fica, não é possível que eu não vou conseguir, não é possível que eu vou precisar desistir disso, de uma coisa que eu quero tanto, sabe? Então a gente sempre fica nessa coisa de, tipo, não desistir, não desistir. Tanto de coisas materiais que a gente queira, quanto de coisas mais profundas, como, por exemplo, tirar a própria vida, eu acho. Muitas vezes a gente fica pensando que às vezes seria melhor se a gente acabasse com tudo logo. Gente, eu tive que parar aqui porque a gente acabou de receber uma raid aqui na rede social ao lado aqui. E é isso, gente, que eu tô achando, assim, sobre esse livro. Então, tô gostando muito de ler A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu volto depois pra comentar mais com vocês quando eu avançar mais nessa leitura. Mas, de início, é isso. A única coisa que tá me incomodando mesmo é essa repetição da escuridão indo visitar Ed La Rue. Mas, de resto, é um livro que eu tô ficando bastante obcecada. É sobre isso, gente. É sobre isso. Caroline está obcecada de novo com outro livro. E eu tô muito animada pra continuar essa leitura. Então é isso. Eu volto quando eu tiver avançado mais. Beijo pra vocês. Oi, vlog, bom dia! Hoje é dia 26 de setembro. Eu estou aqui hoje para fazer uma atualização sobre A Vida Invisível de Ed La Rue, que eu estou lendo. Ontem eu cheguei na página 337, estou na parte 5. Tô quase chegando já na reta final, já tô basicamente em 68% do livro. Eu não me lembro até que ponto eu comentei neste vlog sobre este livro aqui, mas como eu tô fazendo algumas marcações, tô colocando aqui em cima, enfim, eu vou comentar do ponto que eu não tirei as marcações, porque deve significar que eu ainda não comentei com vocês. Eu coloquei uma marcação aqui em cima que era um palpite que eu tinha sobre o plot twist desse livro e eu acertei esse palpite, mas não vou comentar sobre o que era o palpite, porque senão eu vou acabar dando algum spoiler pra vocês, mas eu acertei o palpite do plot twist, né? Realmente era o que eu imaginava.
Na verdade, eu acho que esse palpite tá um pouco na cara, né? Mas, enfim. Mas eu acho que essa teoria que eu tive, muitas pessoas que vão ler o livro ou que já leram também devem ter tido, né? Porque é algo que tá um pouco assim na cara de perceber. E quem não percebe, pelo amor de Deus, né? O que você tá fazendo da sua vida que você não percebeu que essa teoria é um pouco na cara. Outra coisa que eu queria comentar com vocês sobre essa leitura aqui, que mexeu um pouco comigo enquanto eu fazia a leitura desse livro, é a questão das coisas nunca serem realmente aquilo que parecem ser, sabe? Então, às vezes a gente tira uma foto e a gente parece que tá super feliz naquela foto, mas na verdade, por trás da foto, fora da foto, a gente não é aquela pessoa feliz, a gente não é aquela pessoa que se mostra daquele jeito na foto, ou às vezes aquela situação realmente não é verdadeira. Esse foi um ponto que mexeu um pouco comigo, porque realmente, às vezes, nem sempre o que parece é. Nem tudo que a gente mostra para as pessoas é realmente verdadeiro. Realmente, assim, parece que as pessoas só conhecem aquilo que a gente deixa transparecer ou aquilo que a gente quer que elas vejam. E essa reflexão aí que me pegou durante a minha leitura foi porque o Henry, né, que é um dos personagens aqui, ele diz a seguinte coisa: eu tenho uma foto de família. Não aquela no corredor do meu apartamento, mas outra, de quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Aquele dia foi horrível. Muriel tinha grudado um chiclete no livro do David, eu estava resfriado e os meus pais não paravam de brigar nem por um segundo até o instante que tiraram a foto. Mas na foto todo mundo parece tão feliz. Eu me lembro de olhar a imagem e pensar que as fotos não expressam nenhuma verdade. Não tem nenhum contexto, só a ilusão de que você está capturando um momento de vida de alguém. Mas a vida não é uma coleção de retratos instantâneos. A vida é fluida. Então fotos são como uma ficção. É o que eu mais amava sobre elas. Todo mundo acha que fotografias retratam a verdade, mas elas são só uma mentira muito convincente. Então isso me pegou muito porque realmente às vezes a gente tira uma foto e na foto parece que a gente tá sendo uma pessoa, sei lá. Enfim, a gente expressa coisas nas fotos que na verdade às vezes não é verdade. Isso realmente me pega porque eu acho que é uma verdade. Eu, por exemplo, já tirei várias fotos em que eu estava sorrindo, mas naquele dia eu estava péssima. Eu tirei fotos parecendo que eu estava relax, quando na verdade eu estava nervosa ou brava. Então, isso mexeu muito comigo. E também a questão da gente falar uma coisa e agir de outra forma. Isso é muito real, é um pouco irônico também. Mas, enfim. E eu tenho que falar pra vocês que esse livro tá mexendo muito com o meu lado, tá pegando muito no meu lado pessoal, porque ele realmente tá fazendo umas reflexões sobre a vida que eu geralmente me faço. Então tá sendo uma leitura um pouco difícil pra mim, porque ele tá mexendo muito com o meu lado pessoal, tá pegando em muitas questões pessoais de Caroline. E outra questão pessoal aqui que pegou muito é o quanto a gente não consegue deixar que as pessoas realmente nos conheçam, sabe? A gente às vezes se priva de conhecer pessoas e de deixar que as pessoas também nos conheçam por medo da gente se machucar lá no futuro, né? Porque, assim, gente, ferida aberta é sobre isso, né? Quando a gente se machuca uma vez, a gente sempre acha que aquilo vai acontecer de novo. Quando a gente se machuca uma vez, a gente tenta superar e ver que as pessoas são pessoas diferentes, com vidas diferentes e pensamentos diferentes. E a gente tenta lidar com aquilo, mas quando a gente se machuca mais de uma vez pelo mesmo motivo, fica muito difícil da gente conseguir acreditar de novo nas pessoas e nos abrir para as pessoas, sabe? De realmente deixar que as pessoas nos conheçam por medo de que elas nos machuquem. Então, eu sei que isso é uma problemática e eu sei que a gente deve tratar essa questão, mas é um pouco difícil pra mim lidar com isso, porque eu realmente não consigo me abrir completamente para as pessoas. Eu não consigo deixar que as pessoas me conheçam por completo por medo de ser machucada no futuro. Isso é uma questão pessoal minha, né? Mas pegou realmente no pessoal, bicho. Ah, tudo bom? Esse livro tem umas reflexões, assim, que eu fico chocada, porque ele realmente é uma narrativa mais densa, eu confesso, mas ele tem uma narrativa muito poética, e eu acho que por ele ter essa narrativa muito poética, é que ele faz tantas reflexões sobre a vida. Que mais uma questão que me pegou muito nesse livro foi a questão de que tem uma frase que é falada aqui no livro que diz o seguinte: ele ama sua família, de verdade, só não gosta deles. Não gosta de quem ele é quando está com os parentes. Ele ama aquelas pessoas, mas ele não gosta de quem ele se torna quando ele está com essas pessoas, sabe? E eu tenho muito disso porque eu realmente amo algumas pessoas da minha vida, tipo, muito, muito mesmo. Mas eu não gosto da pessoa que eu me torno quando eu tô com essas pessoas, sabe? Mas eu amo essas pessoas, eu amo realmente essas pessoas, mas tem vezes que eu me coloco em situações
que eu deveria não me colocar, sabe? Que são lugares e coisas que não me cabem. Eu me coloco ali naquelas situações porque eu amo essas pessoas, porque eu quero estar com essas pessoas. Mas eu sei o quão errado é isso. Quando a gente percebe que a gente tá em certa situação que não te cabe, o nosso dever é sair dessa situação, não se colocar nessa situação. Mas é uma questão que a gente tem que tratar, porque é realmente difícil você amar uma pessoa e não gostar de você quando você tá com essa pessoa, sabe? Então, isso é realmente uma coisa muito real e eu sei que acontece com muitas pessoas. E a gente tem que meio que saber lidar com isso, sabe? Saber tratar essa questão. Mas é uma questão muito difícil de ser tratada. E isso mexeu muito comigo também enquanto eu lia, porque também acontece comigo em alguns momentos da minha vida. Eu tô um pouco obcecada pela Ed LaRue. Eu não digo que eu tô obcecada com a história, mas eu tô muito obcecada pela personagem Ed LaRue. Ela é uma personagem que a gente fica tentando decifrar, porque ela não mostra pra gente tudo que ela é, sabe? Tudo bem que a gente tem acesso a alguns pensamentos que ela tem e tudo mais, e alguns questionamentos que ela se faz, mas ela é uma personagem muito intrigante, eu diria. Ah, gente, e uma coisa, não sei se eu comentei com vocês na última atualização que eu fiz sobre a Ed LaRue, mas eu percebi que esse livro aqui, ele tem alguns gatilhos, tá? Então eu acho muito, muito importante pontuar isso aqui nesse vídeo, porque de todos os vlogs, resenhas e coisas que eu vi relacionadas a esse livro aqui, que o pessoal meio que divulgou e tal, se resenhou, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, eu não vi ninguém falando sobre os gatilhos que esse livro tem. E esse livro tem 3 gatilhos que eu já achei aqui, e pode fazer mal para alguns leitores, caso você tenha algum problema em ler sobre esses assuntos, mas eu acho legal pontuar isso aqui nesse vídeo, né? Os gatilhos que eu achei até agora na página 337 são tentativa de abuso sexual e abuso sexual, também tem gatilho para alcoolismo e também tem gatilho para drogas. Então fica aí o meu aviso para você que quer ler esse livro, que gostaria de ler esse livro e não sabia que esse livro traz esses gatilhos, tá? Mas no geral, gente, é um livro que eu tô gostando de ler. Eu confesso que a narrativa do livro tá um pouco densa pra mim, tá um pouco arrastada, mas eu acho que é por conta da V. Schwab trabalhar toda essa questão mais de narrativa poética. Eu acho que é normal estar um pouco arrastado a narrativa, exatamente por conta disso, né? Porque o livro, querendo ou não, ele faz muitas reflexões sobre a vida, sobre o quão disposto a gente tá pra conseguir algo e às vezes o quão irônico é a gente conseguir o que quer e ver que aquilo realmente não era o que a gente queria. Enfim, eu tô gostando muito de ler esse livro e eu volto depois, quando eu finalmente acabar o livro, porque eu já tô, tipo, falta isso aqui pra eu acabar. Então tô bem na reta final e aí quando eu finalizar Ed LaRue eu volto pra comentar com vocês o que eu achei dessa leitura, qual o meu checkmate pra este livro aqui. Beijo pra vocês e até! Oi, vlog! Hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 3 de outubro. Hoje é domingo. Eu terminei Ed LaRue, né? E eu venho comentar com vocês algumas das coisas que eu acabei não comentando na última atualização desse vlog e também falar o que eu achei sobre A Vida Invisível de Ed LaRue, se é tudo o que eu esperava, se vale todo esse hype ou não, na minha opinião, claro, né? Aqui a gente vai ter um casal, né, que é o Henry e a Ed LaRue. Isso não é um spoiler, tá? Então, fiquem tranquilos. Mas aqui, então, a gente vai ter um casal. Só que, gente, eu achei que esse casal não tem nenhuma química, assim. Podem me julgar, mas eu achei que eles não tinham química nenhuma. Eu achei o casal meio sem sal. Eu não gostei desse casal, eu não consegui shippar esse casal. Eu não consegui torcer por este casal. Foi uma sensação muito estranha pra mim, porque eu queria muito ter gostado desse casal. Eu queria muito ter shippado esse casal, como aconteceu com várias pessoas que eu vi enquanto lia esse livro. Mas, infelizmente, isso não aconteceu comigo. Eu não consegui gostar desse casal. Eu achei que eles não tinham química nenhuma. Eu achei que eles não combinavam. Eu achei que, na verdade, gente, eu achei de fato que eles não se amavam, sabe? Que parecia que um era o apoio do outro, que, né, enfim, acontece um negócio aqui que os dois têm em comum e aí
parecia que um era meio que a muleta do outro. Foi essa sensação que eu tive. Tanto que eu shippei o Henry com a Bia, que é uma personagem que aparece aqui. Só que, tipo assim, a Bia é lésbica. E eu estava shippando o cara com a mina lésbica, tipo... Enfim, gente, eu não gostei desse casal. Não acho que eles combinam, não acho que eles têm química. E não gostei, não rolou pra mim. Sorry. Uma coisa que me fez refletir muito nesse livro aqui foi um trecho que eu até destaquei aqui e que tem relação com a questão da gente sempre querer ser lembrado, sabe? Da gente nunca querer ser esquecido, mesmo sabendo que isso de fato um dia vai acontecer, que as pessoas um dia vão esquecer da gente e que a gente não é insubstituível. Foi essa frase aqui. Por que uma pessoa trocaria uma vida inteira de talento por poucos anos de glória? O sorriso de Lucy assumia uma aparência sombria. Porque o tempo é cruel com todo mundo, sobretudo com os artistas. Porque a visão enfraquece, as vozes definham e o talento desaparece. Ele se aproxima e enrola uma mecha de cabelo de Ed no dedo. Porque a felicidade é breve, mas a história é duradoura. E no fim, todo mundo quer ser lembrado. Amigos, essa frase, olha, foi tipo... Eu até lembrei do Gus de A Culpa é das Estrelas, sabe? Porque ele tinha essa questão de querer ser lembrado, de não querer ser esquecido. E, tipo, isso vai acontecer de qualquer forma. Por mais que a gente queira ser lembrado, um dia a gente vai ser esquecido. E essa questão pegou muito comigo. Mas também tem a questão de que a gente não precisa ser lembrado por todos, sabe? Na verdade, a gente tem que ser lembrado pelas pessoas que nos amam. E essa é a maior questão aqui pra mim, porque tem muitas pessoas que querem ser lembradas mundialmente e etc. E pra, tipo, todo sempre. E fazem coisas inimagináveis pra que isso aconteça. Por exemplo, de uma pessoa que é lembrada até hoje e sempre vai ser lembrada, entrou pra história porque fez coisas péssimas e horríveis, foi Hitler. Então, assim, até a que ponto a gente tá disposto a fazer coisas pra ser lembrado, sabe? Então, essa questão pegou muito comigo e eu achei muito interessante a autora ter colocado isso no livro, porque, querendo ou não, é uma forma da gente refletir, sabe? Será que vale a pena? Então, ela sempre tá colocando nesse livro aqui a questão do será que vale a pena? Será que vale a queda? Eu gostei muito dessas reflexões que a V. Schwab fez no livro, tanto pelos pensamentos da protagonista, quanto por pensamentos de outros personagens e de acontecimentos que aparecem e acabam fazendo com que a gente reflita sobre essa questão, sabe? Por mais que a Ed tenha muita raiva do Lucy, que é a escuridão, a gente percebe aqui nesse livro também que ela é um pouco obcecada por ele. Então a gente fica assim, será que essa obsessão seria algo a mais? Será que essa obsessão seria raiva? Ou será que essa obsessão é aquilo que eu estava imaginando? Então a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Não sei se é uma coisa muito assim conveniente. Enfim, eu tive uma certa sensação aqui dessa obsessão da Ed com a escuridão, o Lucy. E eu fiquei com um certo pensamento de tipo assim, não, amiga, por favor, não, né? E a última coisa que eu queria comentar com vocês antes de finalizar este vlog e falar a minha opinião sobre Ed LaRue é a questão que ela coloca aqui muitas reflexões sobre a vida, principalmente nessa parte aqui que eu vou ler pra vocês. O sofrimento tão fundo quanto um poço abre caminho dentro dela. Qual é o sentido de plantar sementes? Para cuidar delas? Para que ajudá-las a crescer? No fim, tudo desmorona, tudo morre. Então essa parte, gente, pelo amor de Deus, V. Schwab, assim você me faz chorar, né? Porque aqui a autora, ela joga essas questões reflexivas sobre a vida, do porquê a gente faz isso, do porquê a gente faz aquilo, se no final tudo morre, tudo desmorona, tudo acaba, tudo tem um fim. Então, qual é o propósito, sabe? Qual é o propósito de eu fazer isso? Qual é o propósito de eu fazer aquilo? Se no final tudo vai acabar. Então ela coloca muito isso aqui. Eu achei um pouco depressivo, Achei um pouco pesado também, achei. Mas são questões que muitas vezes a gente mesmo se faz, tipo, qual é o meu propósito de vida aqui na Terra? E a gente fica se questionando sobre certas coisas, sobre certos acontecimentos. Enfim, eu gostei muito dessas reflexões que a V. Schwab coloca aqui no livro. De fato, esse daqui não é um livro para todo mundo, não é todo mundo que vai amar esse livro, assim como aconteceu comigo. Eu não amei esse livro. Eu confesso que eu fiquei um pouco obcecada pela personagem da Ed LaRue, mas depois, gente, parando pra refletir, eu fiquei com a sensação de que a protagonista, ela viveu 300 anos e ela basicamente não aprendeu nada, sabe? Então eu fiquei com essa sensação de tipo assim, cara,
tu contou tua história, mas parece que tu não aprendeu nada com tudo que você passou, sabe? Com seus 300 anos de vida. E aqui a gente tem muita coisa da Ed La Rue com a busca pela liberdade. E no final da história, eu senti que ela, na verdade, ficou presa, que ela não teve a liberdade que ela queria. Porque, de fato, gente, ela ficou amaldiçoada a vida inteira dela, os 300 anos dela, todo o tempo de vida que ela tiver, ela vai ser amaldiçoada. E no final do livro tem uma explicação aqui que a autora coloca e que ela joga assim. A forma como o livro acaba até dá a entender que possa ter uma continuação, mesmo eu sabendo que esse livro aqui é um livro único. A V. Schwab já falou que este livro não terá uma continuação, então é um livro único. Mas o final do livro dá a entender que possa haver uma continuação. Não sei se a autora fez isso por causa de, sei lá, vai que o livro fica muito hypado e ela é obrigada a escrever uma continuação, então ela deixa um final meio que assim, possível de ter uma continuação. Mas, pelo que eu vi, a V. Schwab já falou que esse livro aqui é um livro único, que ela não pretende escrever continuações para esse livro. Mas, enfim, gente, qual foi a nota de Caroline para A Vida Invisível de Ed La Rue? Gente, eu dei 3 estrelas. No começo do livro, eu achei que eu ia amar muito esse livro, eu tava gostando demais desse livro. Até a página 200, assim, eu tava amando. Só que depois, eu não sei o que rolou. Eu acho que eu fiquei um pouco injuriada de toda a trama da história e também de todo o drama, porque esse livro, ele é bem dramático, assim, confesso. Principalmente depois que entra ali na parte do Wayne. Gente, é um dramalhão, uma novela mexicana que eu não entendi nada. Tomou rumos, assim, que eu não tava esperando. Eu gostei, mas eu achei que poderia não ter ido por esse caminho. No geral, foi um livro que eu gostei de ler, foi uma boa experiência de leitura, mas eu demorei muito pra terminar esse livro, gente. Eu fiquei, tipo, umas 2 semanas lendo esse livro, parecia que o livro não acabava nunca, eu não aguentava mais ler esse livro. Eu não sei muito bem como me expressar ainda com o final desse livro. Foi um final que eu gostei, mas foi um final que eu achei meio blé, assim, meio... poderia ter sido melhor. Mas, gente, não acho que esse livro vale tanto o hype que ele tá tendo, pra ser bem sincera. Porém, eu não posso ficar falando aqui, tipo assim, ai, não vale o hype, ai, não sei o quê. Porque, gente, cada leitor tem uma experiência de leitura diferente. Então, você pode ter lido esse livro aqui, amado esse livro, ter favoritado, ter gostado pra caramba, e eu não, sabe? Tá tudo bem nisso. Então, assim, pra mim foi um livro mediano. Eu já li outras coisas da V. Schwab e gostei mais do que esse livro aqui. Então, pra mim, ele é um livro 3 estrelas, um livro mediano. Não acho que um dia eu vá reler este livro, apesar de eu ter feito muitas marcações nele. Também não sei se eu vou manter esse livro na minha estante. Se você quer ler V. Schwab, leia V. Schwab. Se você quer ler A Vida Invisível de Ed La Rue, leia A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu recomendo, sim, a leitura. É um livro bom pra se passar o tempo, principalmente pra fazer várias reflexões sobre a vida. Porque eu acho que a V. Schwab, de fato, escreveu este livro aqui com essa intenção de fazer com que a gente repense as coisas da nossa vida, coisas que a gente faz, coisas que a gente pensa, coisas que a gente fala e coisas que a gente pratica. Então, é um livro poético, tem uma escrita poética, tem uma escrita mais, assim, não digo difícil, mas eu digo mais reflexiva sobre a vida e sobre nós mesmos. Eu só acho que se você quer ler Ed La Rue, não vai com tantas expectativas como eu fui, porque senão você vai levar um tombo, entendeu? De cara no chão, como eu levei, porque eu tava esperando muito desse livro e ele não me entregou tudo que eu estava esperando desse livro. E eu acho que foi por conta de eu ler este livro na fase de livro hypado, né? Porque ele está hypado de fato. Mas é isso, gente. Recomendo que vocês leiam, que vocês tirem as suas próprias conclusões sobre Ed La Rue. E esse foi o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais uma jornada de vlog aqui no canal. Me conta aí nos comentários se você já leu esse livro, se você quer ler esse livro, quais as suas expectativas e o que você achou da leitura, se você já leu. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo que me ajuda aqui na divulgação. Se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Também considere se tornar-se membro do canal. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios que eu vou deixar aqui na descrição também, caso você queira dar uma olhadinha. Lembrando que o link para compra desse livro aqui está na descrição. Comprando com o meu link, você me ajuda também com uma pequena comissão, mas não paga nada mais por isso. Um beijão para vocês. Tchau!